Boa noite, irmãos. Boa noite, coro IPN. Uma bênção ouvi-los cantando os louvores do Senhor. Que a graça e a paz seja com cada um dos irmãos aqui presentes, com os que estão também no nosso canal IP Nacional ou também IPN Online, como é conhecido, no YouTube. Um abraço fraterno para esses que se encontram distantes também. Nós hoje continuamos com a nossa série de exposições bíblicas, baseada na carta de 2 Pedro, com o tema Vem Senhor Jesus, e o capítulo dessa noite é o capítulo 2, a passagem do capítulo 2, do verso 4 a 10, mas nós vamos ler até o 11 para encerrar a unidade de pensamento. 2 Pedro 2, 4 ao versículo 11. A palavra do Senhor nos diz: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de ouvir a sua voz por meio da sua palavra nessa noite. Meus queridos, essa semana nós tivemos a formatura do módulo 3 de aconselhamento bíblico aqui em nossa igreja, uma parceria da IPN com a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, onde nós pudemos estudar com o pastor Tiago Henrique e com o Dr. Aldo Tumolin a respeito de temas médicos, psiquiátricos e emoções à luz da palavra de Deus. Foram 154 formandos na quinta-feira, sendo 80 deles da nossa igreja, com uma participação expressiva aí dos oficiais da nossa igreja. Foram 10 pastores e presbíteros, está faltando só o pastor Diego, que cabulou a aula na quinta-feira e ficou sem receber o diploma, olha aí. Mas ele tem direito ao diploma porque ele teve frequência, eu acho que teve, né? Espero que sim. Então, a turma boa do nosso conselho aí, sob orientação na área do aconselhamento bíblico do pastor Tiago, e eu estou, além de compartilhar essa bênção, que foi essa semana, eu também quero compartilhar o que eu aprendi nesse curso durante os últimos 2 meses, especialmente com o Dr. Aldo Tumolin. Com o Tiago não aprendi tanta coisa assim não, mas com o Dr. Aldo, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né, gente? Com o Dr. Aldo, uma coisa que me chamou muita atenção foi o conceito que ele compartilhou, que ele também aprendeu sobre o que é discernimento. Dr. Aldo, médico, com formação, inclusive no exterior, na área de aconselhamento bíblico, ele compartilhou conosco que discernimento é mais do que a gente saber discernir entre o certo e o errado. Um passo além disso é você saber discernir entre o que é certo e o que parece ser certo. Fica mais difícil ainda. Eu entendo que poderíamos chamar esses dois discernimentos, de um discernimento básico. Saber entre o certo e o errado faz parte, da nossa capacidade de distinguir, de discernir, as coisas. Mas essa perspicácia de discernir entre o que é certo e o que parece ser certo,
eu chamaria isso de um discernimento apurado, de um discernimento avançado. E especialmente no que diz respeito à fé cristã, nós precisamos desse discernimento, porque a história da igreja é marcada por muitos desvios doutrinários. Pastor Davi pregou sobre isso na semana passada. Ele citou aqui uma série de heresias que já surgiram no meio da igreja, elas estão presentes hoje nos nossos dias, só que com outros nomes, com uma nova roupagem mais contemporânea, mas esses desvios, essas heresias continuam por aí, e nós precisamos estar atentos a elas, porque as heresias, como o texto bíblico nos diz, são destruidoras, elas destroem os alicerces da verdade e elas acabam concorrendo para desvios éticos, morais, uma vez que nos afastemos da palavra de Deus. Provérbios, no capítulo 14, no verso 15, fala desse discernimento que nós precisamos ganhar. O simples dá crédito a toda palavra, discernimento nenhum, mas o prudente atenta para os seus passos, ele olha onde ele está pondo o pé dele, ele olha aquilo que ele está crendo, como ele está vivendo. E este capítulo que nós estamos tratando na carta de 2 Pedro fala muito disso, nos alerta para essa realidade que sempre esteve presente na história da igreja, com a qual ainda nós nos identificamos. Nós vemos ao longo da história quanto mal estes ensinos falsos ou aparentemente verdadeiros têm introduzido no meio do povo de Deus. Um parênteses que eu quero fazer aqui é que nós precisamos distinguir entre o que é heresia e o que é erro doutrinário. A heresia, ela ataca frontalmente aquelas verdades cristalizadas no meio da igreja nesses 2000 anos de história. Por exemplo, a Trindade. Se alguém falar que não existe Trindade, ou que a Trindade não é bem assim, que o Espírito Santo é uma força, que Jesus é só um homem, isso é uma heresia, porque ataca um alicerce fundamental da história da igreja, da vida da igreja, da palavra de Deus. Mas se alguém disser que acha que Cristo vai voltar antes do milênio e outro que Cristo voltará depois do milênio, isso já é um erro doutrinário. Alguém está errado nisso daí, mas não é algo que ataca frontalmente. Atacaria se dissesse: Cristo não vai voltar, não conte com isso. Aí sim, seria uma heresia, tá? Então nós temos erros doutrinários, denominações pensam de um jeito ou do outro, alguém está certo, alguém está errado, mas não são questões centrais, né? E é importante a gente fazer essa distinção entre heresia e erro doutrinário. No versículo 3 do capítulo 2, há uma sentença de juízo para aqueles que promovem as heresias no meio do povo de Deus, ao longo da história. A palavra do Senhor nos diz aqui no verso 3, que para eles, na segunda parte do versículo, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. O juízo de Deus é o tema dominante dessa passagem hoje à noite. E vai ser um pouco pesado, tá, gente? A gente geralmente gosta de falar de coisas mais suaves, corajadoras, alegres, mas vou me repetir aqui pela milésima vez: se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Se nós não entendermos a gravidade do que é o pecado, nós não daremos o devido valor a Cristo, a salvação e o privilégio de nós andarmos na luz. Que essa passagem trata do juízo, reiteradamente nós vamos encontrar, além do verso 3, no verso 4, quando fala que Deus entregou os anjos a abismos de trevas, no finalzinho do versículo, reservando-os para juízo. E de novo no verso 9, o Senhor sabe reservar sob castigo, no final também, os injustos para o dia do juízo. E já que nós estamos num ano que fala da esperança, da volta de Jesus, é oportuno que nós tratemos desse tema, do juízo final. Tem tudo a ver com a escatologia, tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando na escola dominical, na nossa série aqui. Que bom que essa passagem, que esse livro não omite esse tema tão necessário e importante, que eu espero que traga lições preciosas para a vida de cada um de nós nessa noite. O resumo dessa passagem, que está aqui no verso 9, nos dá a pista para qual é a verdade central que nós encontramos aqui nesta passagem
os estudiosos gostam de chamar de perícope, um nome bonito, né? Perícope é uma unidade de pensamento, que ela em si traz algumas lições para a vida da igreja. O verso 9, então, eu convido a igreja para ler junto comigo. Ele é o versículo central aqui de toda essa passagem. Vamos ver juntos? É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Os piedosos serão livrados da provação e os injustos serão reservados, estão sob castigo, aguardando o dia do juízo. Portanto, essa passagem, o versículo, contempla todos, piedosos e injustos. E a verdade central que nós podemos extrair aqui é que o dia do juízo final diz respeito a todos nós que estamos presentes aqui. E como é que essa passagem afeta a mim e a você? Nós não deveríamos ficar indiferentes a este grande evento, que tem uma data no futuro incerta para nós, não para Deus. No calendário da humanidade, essa data está definida, esse grande evento vem aí. E duas atitudes deveriam marcar nosso posicionamento como cristãos ou como pecadores que somos diante do dia do juízo final. E a primeira atitude, meus irmãos, é que a história é um alerta para que os pecadores rebeldes se arrependam. E essa é uma implicação prática do dia do juízo final. É preciso haver arrependimento nos nossos corações. O apóstolo Pedro, para deixar claro essa verdade, com o problema que ele estava enfrentando na sua igreja, dos falsos mestres, das heresias que estavam eclodindo ali dentro da igreja, ele vai dizer, olha, vocês vão se dar muito mal com essas heresias. Deixa eu contar aqui, lembrar para vocês algumas histórias. E Pedro, então, ele traz 3 grandes histórias, 3 grandes momentos, exemplos dramáticos, que mostram como é a reação divina com a rebeldia humana, qual é a reação de Deus com aqueles que desviam as pessoas, os pecadores, da sua possibilidade de salvação e reconciliação com Deus. O primeiro exemplo aconteceu na história alguma coisa antes de 4.000 anos antes de Cristo. É daí para mais, não temos como saber porque foi antes que o mundo e o tempo fossem criados. Anjos pecaram contra Deus, houve uma revolta no céu. A Bíblia não nos dá detalhes, tem gente que gosta de fazer um monte de elucubração, de fantasiar esse episódio. A Bíblia é um livro para nos revelar sobre o nosso relacionamento com Deus. Portanto, essa revolta no céu é pouquíssima informação que nós temos, mas ela aconteceu. E por causa do pecado de alguns anjos, eles foram expulsos da presença de Deus. E o texto bíblico diz que eles já estão em tormento, no inferno, aguardando a sua condenação final. Um estado de sofrimento, de juízo, ou estado de sofrimento, aguardando o juízo de Deus. Verso 4 está assim, ora, nessa passagem, se Deus não poupou anjos quanto pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O livro de Judas é muito parecido com a carta de 2 Pedro, e lá há também mais um pouco de informação e de luz sobre esse episódio. Judas, capítulo 1, versículo 6, nós encontramos, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Nem anjos foram poupados da ira de Deus por causa do seu pecado. Anjos que viviam na presença de Deus, que eram perfeitos, Deus não poupou quando eles se rebelaram. E a ideia que acompanha o raciocínio de Pedro, ele está querendo dizer, se Deus não poupou os anjos, vocês acham, hereges, falsos mestres, que estão aí dizendo que Cristo nem é o Salvador, porque eles já estavam chegando a esse ponto, vocês acham que vão passar ilesos diante da ira e da condenação de Deus? Aguardem o dia do juízo. Esse é o raciocínio que Pedro está usando ali para a sua audiência. Mas ele cita um outro exemplo. O mundo foi criado cerca de 2.000 anos depois da criação do mundo,
houve um dilúvio. O mundo inteiro dos antigos foi submerso nas águas do dilúvio. E ali nós temos no verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E a descrição é bastante pintada com cores muito fortes, está lá em Gênesis, no capítulo 7, no verso 19, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. E na sequência, o verso 23 de Gênesis 7, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E mais um último exemplo, então, o apóstolo Pedro vai trazer para mostrar a gravidade que é nós nos afastarmos da verdade, darmos ensino a falsos ensinos, darmos ouvido a falsos ensinamentos, e agora então, passados cerca de 200 anos aproximadamente depois do dilúvio, a destruição de 5 cidades, sendo as principais Sodoma e Gomorra, verso 6 de 2 Pedro capítulo 2, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E aí a gente vai lá para o relato original em Gênesis 19, no verso 24 e depois 29. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E no verso 29, ao tempo em que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. A linha de raciocínio, então, é essa, meus irmãos, partindo de uma situação específica que Pedro estava enfrentando, com heresias no meio da igreja, se apoiando em 3 grandes exemplos dramáticos da história da humanidade. Pedro, então, conclui o seu raciocínio fazendo agora uma generalização que contempla toda a humanidade em qualquer época ou período da história. E essa generalização coloca de um lado os injustos e de outro lado os piedosos. E o destino que Deus dará a um grupo e que Deus dará a outro grupo. Só precisamos lembrar de uma coisa sempre importante, que ninguém aqui é justo, ou ninguém na história da igreja se tornou justo porque nasceu justo, porque se esforçou para ser justo. Era uma pessoa muito diferenciada, de um padrão moral elevadíssimo. Isso não existe. Todos nós nascemos injustos, todos nós nascemos sob a merecida ira e condenação de Deus. É pela graça de Deus que Noé é considerado pregador da justiça. É pela graça de Deus que Ló, com todos os erros que ele cometeu, e há vários registrados no livro de Gênesis, Ló é considerado justo, como a alma justa. 3 vezes, em 1 ou 2 versículos, nós encontramos essa distinção. Mas, portanto, meus irmãos, a reação divina a esses hereges da época de Pedro, e a todos aqueles, está cheio, gente, de hereges nos nossos dias. O que as pessoas e as religiões andam ensinando sobre Deus? Heresia. O que as pessoas andam ensinando sobre a condição do homem? Nascemos bons, o que nos corrompe é a sociedade. Heresia. São todas essas heresias que procuram confundir e encobrir a verdade que pode nos salvar. O que as pessoas andam ensinando sobre Jesus? Ele não é Deus. Foi apenas um personagem da história, um grande líder. O que as pessoas andam ensinando, líderes religiosos andam ensinando nos nossos dias sobre como nós podemos nos acertar com Deus, se é que isso é necessário? É o esforço, é o empenho pessoal. Infelizmente, dentro da igreja reformada, até nós encontramos crentes que, quando a gente pergunta: você tem certeza da sua salvação? Você já nasceu de novo? Vão dizer: hein, como é que é? Não, eu já estou nessa igreja há muitos anos, eu tenho trabalho aqui na igreja. Mas percebe que a pessoa não entendeu ainda como é o caminho da restauração do relacionamento com Deus. É um crente reformado, presbiteriano, achando que vai se salvar pela sua presença na igreja, porque é dizimista, porque trabalha na igreja. É o mesmo erro que a gente vê fora da igreja muitas vezes.
E, portanto, é a esses que Deus diz por meio de Pedro: o juízo está lavrado há longo tempo, não tarda, a sua destruição não dorme. Se eu tivesse mais tempo, irmãos, eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais nessa noite o tema do juízo final, mas não vou poder fazer isso, nosso tempo não permite. Então, quero recomendar para você a leitura na Confissão de Fé de 2 parágrafos. São 2 capítulos, cada capítulo um pequeno parágrafo. Capítulo 32, sobre o juízo final, e o capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster, sobre o estado intermediário dos homens. O que acontece entre a nossa morte e o juízo final? Procure ler a Confissão de Fé de Westminster, está disponível no aplicativo da nossa igreja, em publicações, e eu acredito que muitos dos irmãos tenham também o exemplar físico da Confissão de Fé de Westminster. Mas, em princípio, meus irmãos, uma aplicação que eu gostaria de fazer aqui nessa noite é que todos aqui, já que o dia do juízo final diz respeito a todos nós todos deveríamos ficar ligados no juízo final. Especialmente se há entre nós aqueles que ainda vivem no pecado e na impiedade, como nós encontramos aqui a menção no texto bíblico. Se você ainda vive assim, você precisa se arrepender dos seus pecados, da sua rebeldia diante de Deus e se reconciliar com Ele, porque haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia do juízo final, e essa reconciliação com Deus só é possível por meio de uma aliança sua com Jesus Cristo, uma entrega da sua vida a Cristo, e você pela fé confiar que a morte dele foi suficiente para você. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós temos um problema. Nós não conseguimos enxergar a nossa verdadeira condição moral e espiritual diante de Deus. Isso é intrínseco em nós, isso é inato em nós. Nós somos míopes, espiritualmente míopes. Nós não achamos que o pecado é assim, uma coisa tão grave, tão séria. Ser chamado de pecador chega a ser ofensivo nos dias de hoje. E chamar você, então, ou sermos chamados de ímpios, isso dói, isso é uma coisa antiquada, uma coisa ofensiva, mas é a Bíblia que está dizendo que há ímpios e há piedosos, são adjetivos opostos. E como eu disse, o piedoso não é piedoso porque ele nasceu piedoso, foi a graça de Deus que o alcançou e que o transformou, mas nós temos essa dificuldade de admitir a gravidade da nossa condição espiritual. Ser chamado de inimigo de Deus é ainda mais ofensivo e mais estranho, mas é assim que a Bíblia descreve aqueles que não têm uma aliança com Cristo. Não existe um meio termo, tipo inimigo, rebelde, ímpio, piedoso, um crente nascido de novo, e aqui alguém que é de boa, assim, religioso, pessoa que é simpático ao Evangelho. Não, pode ser simpático ao Evangelho, pode ser membro de igreja, pode ser atuante na igreja, se não nasceu de novo, se não tem uma aliança com Cristo, aos olhos de Deus, é um ímpio, um pecador, que está caminhando para a condenação no juízo final. E nós temos um case na Bíblia, que não está aqui nessa passagem mencionada, mas um quarto exemplo histórico, um case emblemático que mostra essa nossa dificuldade de nós admitirmos a nossa condição. Foi o que aconteceu na história da humanidade com Adão e Eva, primeiro casal. Ali o pecado original não é qualquer outra coisa que não o desejo de ser igual a Deus. Foi essa a tentação proposta por Satanás a Eva, a qual ela acolheu, e junto com ela o seu marido. Quando Deus estabeleceu as regras, o primeiro casal disse: não, Deus, nós queremos viver de acordo com as nossas regras, queremos ter o nosso próprio conhecimento do bem e do mal, nós não queremos receber isso do Senhor, não queremos ter a sua orientação, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, com os nossos recursos, fazendo a nossa vontade para a nossa própria exaltação. E foi assim que o primeiro casal perdeu a amizade com Deus, o companheirismo com Deus. Eles perderam a perfeição moral, e é por isso que nós nascemos assim, imperfeitos moralmente, pecadores, rebeldes. Faça um diagnóstico do seu coração nessa noite, honestamente. Não é exatamente isso que nós temos dentro de nós? O desejo de não seguir as orientações de Deus na Bíblia Sagrada. Nós nos
Nós resistimos a isso. A vontade de fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa capacidade. A W. Tozer, o grande escritor do século passado, ele disse que o homem nasce rebelde, e porque ele nasce rebelde, ele não está consciente de que ele é um rebelde. Nós não conseguimos enxergar nossa própria condição. E se nós temos diversas manifestações pecaminosas na nossa vida, esse é o pecado essencial, que está na raiz de qualquer outro pecado nosso. O desejo de sermos deuses para nós mesmos e não termos que nos submeter a Deus. E as heresias querem que nós acreditemos, muitas vezes, exatamente nisso, que nós podemos ser deuses, que não existe trindade, que Jesus não era divino, que Cristo, o que Ele fez na cruz, não é o suficiente para você e eu sermos salvos e reconciliados com Deus. Você tem que fazer mais algumas coisas. Não pode sair tão barato assim, tão de graça assim a nossa salvação. E até para você ser transformado, Cristo não é suficiente. São enganos mentirosos que Satanás ele espalha na nossa sociedade por meio de diversas religiões. Nós não precisamos de Deus, nós podemos nos redimir a nós mesmos com o nosso esforço, com a nossa capacidade. Nós não aceitamos muitas vezes o que a Bíblia diz a respeito de quem nós somos, exatamente dessa nossa condição rebelde do coração. Aprendemos na nossa sociedade que nós não somos responsáveis por aquilo que fazemos, a culpa é da família, a culpa é do passado, a culpa é do corpo, menos minha. Nós não aceitamos aquilo que a Bíblia, muitas vezes aquilo que a Bíblia diz sobre a nossa necessidade do nosso Criador e do nosso Redentor. Nós não queremos muitas vezes nos curvar diante da autoridade de Deus e da sua palavra. Essas são, meus irmãos, as heresias destruidoras que estão sendo espalhadas aqui e ali, infelizmente, muitas vezes nas nossas vidas e nas nossas casas. Quando não são mentiras, são meias verdades que estão sendo ditas, e o pior de tudo é que elas nos afastam do Deus vivo e do único caminho possível para a salvação. Portanto, meus irmãos, a história, com todos esses 4 exemplos que eu dei, e mais um quinto que é a situação que Pedro estava vivendo, a história faz um alerta a cada um de nós que somos pecadores. É preciso arrepender dos nossos pecados, é preciso nos voltarmos para Cristo, termos com Ele uma aliança, vivenciarmos um novo nascimento, porque o dia do juízo diz respeito a todos nós, e ali todos nós prestaremos contas a Deus. O pecado é grave, o pecado do ser humano é gravíssimo, e a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está em Gálatas 6:7, e em Hebreus 10:31, vem algo um pouco mais duro ainda. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O dia do juízo final diz respeito a todos nós. Você já está seguro de ter se acertado com Deus? Não estou perguntando se você é membro desta igreja, se você nasceu na igreja, se você conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia. Isso tudo é muito bom, mas é mais do que isso. Você já se acertou com Deus? Já se reconciliou com Ele? Já se arrependeu dessa rebelião que há no coração de cada um de nós, no meu coração e no seu coração, até que Cristo venha e nos liberte dessa rebelião e nos incline, nos disponha o coração para amá-lo, aquele contra quem nos rebelávamos, nós passamos a amar quando Deus vem ao nosso coração e transforma a nossa vida. Com que atitude você tem ouvido um alerta como o dessa noite? Com que atitude nós recebemos alertas como esse? Noé passou 120 anos construindo uma arca, e ele pregava o Evangelho e pregava a palavra de Deus, dizendo: vai chover, vai ter um dilúvio, Deus vai punir o pecado. Durante 120 anos, e o que as pessoas de sua época, milhares de pessoas fizeram? Você deve estar maluco. Zombaram, desprezaram a palavra de Deus até que as águas cobriram toda a terra, como nós lemos há pouco.
Você já se acertou com Deus? Você sente essa profunda necessidade no seu coração de se voltar para Deus? Uma mensagem como a dessa noite deve mexer conosco, deve nos provocar, deve nos fazer refletir. Você deseja ser curado, mudado, transformado, restaurado no seu relacionamento com Deus, se isso ainda não aconteceu na sua vida? Ainda que nós falemos do inferno, meus irmãos, do dia do juízo final, com relutância, com tristeza e talvez até com lágrimas, nós temos de falar do inferno, temos de falar do dia do juízo final. E essa é a ênfase desta passagem que nós temos diante de nós. Se eu tivesse mais tempo, eu também ia desenvolver o outro lado desta passagem, que é o lado contrário, aquilo que os anjos não tiveram, os rebeldes, mas Noé teve e Ló teve. Eles foram preservados da provação que o juízo de Deus, quando se abateu sobre o mundo antigo, sobre Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades, eles foram preservados. E é por isso que o verso 9 diz que o Senhor Jesus, Ele quem julga a humanidade, o mesmo que salvou é aquele que julgará a humanidade. Ele sabe livrar da provação, da condenação, os piedosos, aqueles que são dele, e reservar sob castigo aqueles que são rebeldes para o dia do juízo final. Para você visualizar isso, é só lembrar da parábola do rico e de Lázaro. O rico está sendo guardado em sofrimento, esperando o juízo, e Lázaro está sendo acolhido no seio de Abraão, na presença de Deus, em grande felicidade, consolado de todos os seus sofrimentos, aguardando também o dia do juízo, quando os piedosos não serão condenados, porque já foram salvos. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o caminho, meus irmãos, para este livramento da condenação é um só, é o Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 24, essa verdade é afirmada: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, isso é Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Hoje à noite, aqui em nossa igreja, nós vamos ter um momento muito especial, porque nós vamos ter um grupo de 10 adolescentes, pré-adolescentes, professando a sua fé em Jesus Cristo. E somente aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo, sinceramente, verdadeiramente, sendo transformados pelo Espírito Santo em novas criaturas, vão ter esta experiência de João 5, 27. Não entrarão em juízo, mas passaram da morte para a vida e serão recebidos na presença do Senhor. O dia do juízo final diz respeito a todos nós, meus irmãos. Você já tem esse discernimento? Lembra que eu falei do discernimento no começo? O discernimento entre o que é a verdade e o que é a mentira, o que é a verdade e aquilo que é aparentemente a verdade, pois a verdade absoluta está aqui na palavra de Deus. Você tem esse discernimento da verdade, você crê nesta verdade que salva, que liberta, que nos reconcilia com o Senhor. A história da humanidade é um alerta para os rebeldes: arrependam-se, haverá um dia do juízo final. A história da humanidade é um encorajamento para os piedosos, aqueles que foram alcançados por Jesus. Perseverem, porque haverá um dia do juízo final, e ali nós seremos grandemente abençoados. Vai valer muito a pena perseverar, por isso, mantenhamos a nossa posição ao lado de Jesus. Que Deus nos abençoe assim, irmãos. Amém.